Se não fosse pelo Otimiza, eu não tiraria a nota que agora eu tenho certeza absoluta que eu vou tirar esse ano no Enem. Que esse curso, muito mais que só a nota máxima, ele te dá uma nova visão sobre o mundo, sobre ética, cidadania, até mesmo política. O curso Otimiza mudou o meu jeito de fazer redação. Então, se você quer tirar uma nota boa, quer tirar uma nota 1000, vem pro curso Otimiza. Fala galera, estamos aqui para a nossa sexta aula preparatória e de nivelamento para nosso curso de argumentação modelo UERJ, já interpenetrado, já eivado do grande, maravilhoso livro 1984, que é a nossa tônica desse ano. Então, só lembrando, a gente está exatamente na nossa sexta aula e hoje a gente vai fazer um trabalho talvez um pouquinho mais longo de análise desse capítulo que para mim é o capítulo mais importante que tem dentro da nossa obra. Então, a partir de agora, eu gostaria de deixar claro que essa aula, e na verdade todas as aulas ultimamente, preparando para esse tipo de curso, a gente compreende que você tem a leitura prévia do livro 1984. Então, de verdade, é muito importante você compreender que essa aula só faz sentido, ela só vai ter o sentido real se você tiver tido feito uma boa leitura do nosso livro, né? Uma boa leitura do livro do Orwell. Então, de verdade, não desperdice essa aula não tendo o livro. Vale muito a pena, é um livro que não é tão longo assim. São 300 páginas, você em uma semana, com uma leitura mediana de 1 hora por dia, você finaliza. Portanto, leia. Muita coisa que vai ser dita aqui hoje, você vai desperdiçar, você não vai estar pegando, você vai achar que está entendendo, mas não vai estar se você não tiver o livro. Outra coisa, um outro adendo, e esse sim, muito importante, muitos alunos estão querendo substituir a leitura do livro pelo filme. Nada que tenha no filme nos é relevante. Como assim nada que tenha no filme nos é relevante? O filme conta um enredo, sobretudo o enredo da história 1984, da vida de Winston, do que acontece com ele. Nenhum grande elemento de fato que para mim, e para grande crítica dentro da análise do livro, que seja relevante, está no enredo. E sim na complexidade dos diálogos dentro do enredo, que o filme corta tudo. Por trás dos diálogos tem a grande filosofia do poder, do totalitarismo do Orwell, que acredite, os dois filmes, né, um tem no YouTube e um eu mandei por vocês, simplesmente cortam porque é chato. Então o capítulo do livro do Goldstein, né, o penúltimo, o capítulo do livro no filme, ele é absolutamente simplificado e jogado por alguns minutinhos, ao passo que no livro são 80 páginas de leitura do livro do Goldstein dentro do livro 84, e isso é quase que suprimido, chega a ser risível dentro do filme. Então um dos momentos mais importantes em que ele explica toda a lógica do poder, do totalitarismo, da lógica da imposição de força, como funciona o partido, como que os elementos fundadores, as frases, guerra é paz, ignorância é força, liberdade é escravidão, aquelas frases são explicadas detalhadamente no livro do Goldstein. Você vai no filme, isso corta. O diálogo, por exemplo, que tem quando Winston chega naquele local onde ele vai previamente ser torturado, onde ele chega naquela cela branca, no livro são 6 personagens dialogando uma série de problemáticas. No filme são 2, né? Um diálogo rápido. Portanto, de verdade, você está jogando fora o suprassumo da riqueza dessa obra, que são os elementos filosóficos inseridos expressa e subliminarmente dentro dos diálogos. Isso você não encontra no filme. Então, assim, de verdade, caso você tenha passado por essa perspectiva, eu não vou ler o livro, vou ver o filme, não faça isso com você, né? Não faça isso. Os capítulos principais do livro, defendo, é o capítulo em que o Winston lê o livro, né? E não é o mais divertido, mas é onde a parte difícil está ali dentro. Aula que vem a gente não vai conseguir chegar nele hoje. E, obviamente, o capítulo da tortura, que dura 85 páginas, em que
muita coisa que está no livro é exemplificado na prática ali, também é muito importante. Então, qual é a nossa meta da aula de hoje, meu amigo? A meta da aula de hoje é que a gente pegue a tortura passo a passo. Então, a gente vai passar por todos os elementos e, diferentemente das outras aulas, a gente vai pelo texto, vai exemplificar o texto. Então, vou pedir para que você, nesse exato momento, pegue esse PDF que eu mandei para você, né? O PDF nesse momento está aqui na minha frente. Você vai pegar esse PDF, lá tem todos os fragmentos que eu vou usar hoje. São muitos fragmentos. E esses fragmentos que eu vou utilizar hoje, já de antemão deixo claro, eu vou pedir para que você sublinhe no livro, muito importante, já deixe o PDF, se puder imprime, né? Imprima o PDF, vai fazer muita diferença. E eu fui separando, organizando os textos para que a tortura seja toda topicalizada. Deu um trabalho absurdo. Então, a partir de agora, você vai pegar todo esse capítulo, né? Essa parte 3 do livro, e você vai detalhadamente compreender como é que toda a tortura se organizou, o que foi colocado de conteúdo dentro de cada parte, qual é a função daquele momento. E nesse momento, acredite, você vai organizar esse momento que é extremamente complexo e até confuso, que é esse quantitativo enorme de informação dentro da tortura que vai acontecer com isso. Então, a meta de hoje, e essa aula vai ser bem mais longa do que as outras, já se prepare, ela visa e visará você compreender detalhadamente cada parte da tortura, por que ela está ali, o que você pode fazer com isso e de certa maneira, como que isso se desdobraria em relação a temas. Show de bola. Bom, então eu chamei esse arquivo de A Tortura Passo a Passo. A gente vai começar então a pensar a tortura passo a passo, né? Como a gente sabe, são 5 partes que dividem a tortura. A primeira parte, a gente já falou bastante sobre ela, é aquele instante em que o Winston, né, é colocado no Ministério do Amor, e a partir do momento que ele é colocado no Ministério do Amor, ele vai um a um conhecer algumas pessoas que estão naquele universo. Os personagens que tem no livro são o Parsons, o cara de caveira, o Ampleforth, a mulher que vomita nele, o homem sem queixo e o Winston. São 6. Se você pegar no filme, só tem o Parsons e o Winston. E um monte de coisa que no livro esses outros personagens passam, no filme é o Parsons que passa, ou seja, eles mudam a história completamente, né? Completamente. Por exemplo, no filme, quando entra o cara magérrimo com inanição, que é o homem, o cara de caveira, ele tá quase morrendo de fome naquele ambiente que todo mundo tá mal, só que esse cara tá ainda pior. O homem sem queixo fica com pena dele, dá um pão para ele. A partir do momento que ele dá um pão pro homem com cara de caveira, o policial entra, depois da tela gritar, dá um soco na cara do homem sem queixo. É uma cena pesada, ele vomitando sangue preto, um negócio muito pesado. E aí, a partir do momento que o guarda chama o homem com cara de caveira para ir para o quarto 101, o homem com cara de caveira fala para o homem sem queixo, né, que é para levar a ele, que é para levar esse cara que acabou de tomar um soco. Ele fala: você não sabe o que ele falou mal de vocês depois de ter tomado esse soco. Então, o homem com cara de caveira, que teria recebido um pão, né, que é um puta presente naquela condição, o cara correu riscos, inclusive ele apanhou por causa disso. O cara tá com tanto medo de ir pro quarto 101 que ele trai o único cara que se compadeceu dele na vida ali naquele momento. E aí você vai pro filme, quem fala isso, que esse personagem diz, é o Parsons, que muda tudo. Então, essa cena, para quem já viu o filme, já viu o livro, né, verifica a capacidade que o filme teve de simplificar. Então, a gente vai começar a falar agora, o recorte não é mais isso, o recorte é a partir do momento que o protagonista Winston, ele se dá com o O'Brien dentro dessa antessala, né, dessa cela coletiva, e o O'Brien aparece, ele entende o O'Brien como uma esperança para salvá-lo, mas aí o O'Brien, ele pergunta pro O'Brien, né, eles também te pegaram? E aí o O'Brien vira: pô, eles me pegaram há muito tempo, você sempre soube disso, e começa o papo, e aí nesse exato momento o Winston toma uma porrada do policial, e aí corta aquela cena, e a partir desse momento a gente vai para a tortura em si. A tortura em si tem partes, e a gente vai falar um pouco sobre essas partes. Então, a primeira coisa muito importante para você compreender essas partes é um dado
que você vai encontrar por volta da página... Cadê? Show! No meu material, por volta da página 8. A primeira coisa que você precisa entender é que a tortura é em 3 partes. A primeira parte a gente vai chamar de o aprendizado. Isso não é o início do material, está na página 8 do material. Isso, na verdade, é na próxima etapa da tortura, depois que ele apanha muito, quando o Winston vai a partir desse momento, quando o O'Brien vai querer ensinar para o Winston por que aquilo acontece. Né? Compreender por que ele está sendo corrigido. Então essa segunda parte é fundamental e ele vai trabalhar exatamente isso, a compreensão. Então a primeira coisa importante é que o O'Brien vai compreender o conceito de reintegração. Então repara que para ele o Winston é um nódulo sujo no tecido social e ele vai ser reintegrado. A gente vai tentar entender por que existe esse esforço completo de reintegração para a lógica do partido, que é muito diferente do que um nazista fazia, do que um comunista fazia, do que um inquisitor fazia, que não era bem reintegrar, mas sim eliminar, matar, humilhar, desconstruir, enforcar, queimar vivo. Agora, dentro da lógica do partido, eles vão querer reintegrar. Eles podem até matar a pessoa, e normalmente matam, mas eles reintegram antes esse cara que vai ser morto, que aí tem uma filosofia profunda aqui. Então, o estágio de reintegração do Winston, isso é muito difícil entender lendo o livro. Eu estou indo para a minha 5ª leitura do livro e eu acho que só agora, porque eu estava escrevendo, eu captei a complexidade disso. Então vamos lá, foca aí, porque você não chega a essa conclusão rápido lendo de cara o livro. Então, se você tem preguiça de ler a primeira vez o livro, saiba que essa primeira vez é o básico. Você vai ter que voltar a ler um monte de coisa. Ou assistir essas aulas. Que eu vou te dar um monte de coisa de mão beijada que para eu chegar a essa conclusão eu tive que, perder o cabelo. Então, primeira coisa importante. Ele dividiu a reintegração em 3 partes. Primeira parte, o aprendizado. Segunda parte, a compreensão. Terceira parte, a aceitação. Então, a reintegração... Eu vou colocar tudo aqui pela metade, né? Porque senão eu perco muito tempo. E a gente não é muito bom de quadro aqui no curso, não. A gente fala mais do que escreve. Então, reintegração, a gente tem aprendizado, compreensão e aceitação. Primeira vez que eu vi no livro essa definição, eu passei batido como se isso fosse nada. Então, minha primeira leitura do livro, quando eu pego essa parte, que é o iniciozinho do subcapítulo, eu passei por ela como se não fosse importante. Aqui é o mapa de todo o processo. É aqui que você tem que começar a leitura da tortura. Então, assim, se você compreender esse mecanismo aqui, você vai ter um outro capítulo sobre a tortura. E que é muito louco porque ele não coloca isso no início. Ele não te dá um mapa, um sumáriozinho sobre como vai ser. Ele coloca isso no meio da história como se fosse um diálogo como outro qualquer. Então, primeira coisa importante, ele vai explicar isso, esse processo tripartite de reintegração. Eu quero que a gente foque muito nisso aqui. Então, a primeira coisa muito importante é reintegrar o Winston. O partido inadmite matar alguém sem que essa pessoa adira, venha a aderir, ame o partido. Ele não vai nunca matar uma pessoa se essa pessoa for um contrário, for um lutador. Por quê? Porque o partido não quer fazer heróis. Então o partido, para ser perene, para que ele seja poderoso para sempre, ele compreende que se ele mata um opositor, se ele mata uma pessoa que o odeia, ele está transformando esse cara em vítima de um sistema opressor, portanto ele está criando um mártir. Então, para o partido matar, ele tem que primeiro fazer esse cara ser um igual para depois matar. E aí pode matar. Então, repara, é como se tivessem 2 políticos que se odeiam. E aí esses 2 políticos, um resolve matar o outro. Só que aí você, ao matar o outro, você cria um herói. Né? O que se fosse o grande irmão faria? Você compra esse cara, faz com que esse maluco adira seu projeto e aí sim você mate. Né? É muito louco então essa perspectiva. Então, para que ele possa corrigir
esse nódulo sujo, esse tumor maligno dentro desse corpo puro, ele vai passar pelo processo de reintegração, que é todo o processo de tortura, porque, né, a tortura, ela, pela destruição, pelo esvaziamento da pessoa, a pessoa aderiria ao partido, né? E aí a gente vai entender por que ao longo dessa aula. Então são 3 momentos. O primeiro momento é o aprendizado, né? O segundo momento, a compreensão, e terceiro, a aceitação. Então vamos tentar entender a diferença do conceito. Então, o aprendizado é aprender a lição. É como se o aprendizado fosse o castigo em si. Então repara, com base na porrada, com base na humilhação, você vai se entender como um nada, como um ínfimo cocôzinho dentro de uma lógica muito maior que é o partido. Você vai se compreender como não detentor da verdade. É a partir da surra, da humilhação, da expropriação, do esvaziamento. Você vai começar a compreender que aquilo que você pensa sobre um fato, em hipótese nenhuma é a verdade, porque você não passa de um nada. Então você tem que se entender como sendo um nada, para que aquilo que você acredite que é verdade, você não acha que seja verdade, porque você vai duvidar de si. Então, o primeiro passo, você vai aprender, né? Você vai ser castigado. Então, a partir desse momento, você vai aprender primeiro que você não é ninguém, que você não tem capacidade de lembrar de nada, que você não tem capacidade de dizer ou não o que é um fato verdadeiro a partir da sua opinião. Então, você tem que se submeter, se humilhar para a visão coletiva do partido. Isso é muito importante. Então, a primeira parte da tortura, ele vai ser massacrado, humilhado, expropriado, pisado, vai ser transformado em nada, vão arrancar os dentes dele, vão destruí-lo, né? Imagine que ele vai ser violentado sexualmente, vão esculachar ele no primeiro momento, para que ele aprenda a sua pequenez e, acima de tudo, aprenda que ele não tem capacidade nem de decodificar aquilo que é verdade, nem de decodificar aquilo que é memória. Portanto, ele vai se submeter dentro desse processo. Então, a primeira parte do aprendizado, a primeira parte da tortura que a gente vai falar, é quando ele é massacrado. Ele vai aprender a lição, vai aprender que ele não é nada. Segunda parte, né? Isso é primeiro. Se o primeiro é aprender, o segundo é compreender. Então repare que o conceito de aprender e compreender são muito diferentes, né? Eu posso muito bem aprender determinada lição da minha família que me batia. Agora, compreender o processo é uma espécie de entender-se o porquê daquilo ali que você aprendeu. Portanto, você pode aprender matemática, mas você pode compreender matemática, que é você entender por que aquilo te foi ensinado. Então, a segunda etapa a gente vai chamar de depois a compreensão, em que você vai entender o porquê de se estar sendo corrigido. Se no primeiro você aprendeu que você não é nada, que você tem que duvidar de si próprio, na segunda etapa é por que você não é nada, por que você tem que duvidar de si próprio, por que você não tem capacidade de dizer o que é verdade, por que o partido está ali querendo poder, por que aquilo é assim. Então é quando ele vai explicar o porquê da esculachada da primeira parte. Então, se a primeira parte é ele aprendendo a sua pequenez e a sua incapacidade de dizer o que é verdade ou não, na segunda ele vai tentar compreender por que aquilo ali está acontecendo. Então, se no primeiro você aprende que tu tem que ficar pianinho, no segundo você vai tentar entender por que você tem que ficar pianinho. Por isso que a parte 2 é quando ele vai falar sobre o poder, quando ele vai falar sobre memória, que é a parte mais difícil. A terceira parte do processo de reintegração do Winston chama-se aceitação, né? Porque você, além de entender por que aquilo acontece, por que o partido exerce poder, por que ele está sendo humilhado, por que é daquela maneira, por que o mundo vai ser daquela maneira, ele vai aprender a aceitar, vai aprender a fazer com que aquilo que ele entendeu o porquê, de fato, seja parte dele. Então, mais uma vez, é um trabalho genial que você só consegue penetrar nessa textura, né, afundando muito, porque isso aí no livro passa batido. Ele fala isso em 3 linhas. Tudo isso que eu estou falando aqui são 3 linhas do livro, né? Um negócio simples. Então, ele entende que para eu reintegrar alguém,
eu preciso massacrar esse alguém para que essa pessoa compreenda a sua pequenez. O segundo momento é entender por que eu faço isso com ele e por que as coisas são exatamente dessa forma. E a terceira etapa é fazer com que você aceite, né? Entenda que isso é inexorável, fazer com que você entenda que isso de fato é o que tem que ser e não teria como ser diferente, né? Então vamos tentar entender. Eu acho que eu fui criado em igreja evangélica pesada e lá é exatamente isso. Você chega um dado momento que você precisa aceitar, é porque essa é a vontade de Deus. Ah, mas você está sofrendo, né? Deus tem um plano, meus planos são muito pequenos perto dele, você aceita. E aí existe um inferno, seus amigos vão para o inferno, mas você aprende a aceitar, né? Por que você aceita? Porque, Deus é muito maior e você é muito pequeno. Quando você compreende essa dinâmica do que é uma pessoa dentro de uma religião protestante, a lógica dele com Deus, isso é muito mais fácil você tocar no que você precisa enxergar com essa lógica do partido, porque é muito essa lógica mesmo. Né? Eu jamais poderia questionar, porque essa é a vontade de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, eu não sou nada, eu não passo de um camundongo perto de sua glória, a grandeza dele é infinita, portanto eu tenho que me submeter, então eu preciso aceitar, e aí você ama. Aí você ama aquele que te domina, que te controla, que é o Senhor de tudo. Então, assim, não é tão distante assim pensar isso. Tem uma lógica muito profunda. Então, só para lembrar, primeiramente você aprende que você não é nada, que você não tem capacidade de lembrar do fato histórico, você aprende que você não tem, né, aquilo que você acredita que é verdade, não necessariamente verdade, porque você não é nada, e eu vou te mostrar que você não é nada, te esculachando, te humilhando, te massacrando. Segunda etapa, você vai compreender por que isso está acontecendo, por que o partido faz isso, por que existe o partido, né? Por que esse fenômeno acontece. E a terceira, você vai aprender a aceitar, a entender que você é pequeno demais, você é irresistível, até que você, de tanto aceitar a grandeza, de tanto você esvaziar de si, preencher-se do partido, esvaziar de si, esse conceito também é clerical, encher-se do partido, você vai entender que ao você se tornar parte do partido, você também é o poder. E aí você aprende a amar, você vai reinar com o partido. É muito familiar isso. Então, 3 momentos da tortura. A aceitação, não sei se você sabe, não sei se você se lembra, o aprendizado, ele vai apanhar, ele vai tomar choque elétrico, todo aquele fenômeno. O processo de compreensão, ele vai entender o que é o poder, são as conversas mais profundas, é a hora que ele vai, por exemplo, mostrar o Winston para o espelho, para que ali ele possa compreender que o que ele acha nada é. Né? A cena do espelho é na segunda parte. Né? O Winston fala que eles não vão conseguir executar esse plano todo de domínio de poder, e aí o O'Brien fala, por que não? Ele fala, porque existe uma força que vai te parar, que é a força da humanidade. Ele fala, você é a única pessoa, todo mundo aceita. Aí mostra ele todo raquítico, fala, você que é a humanidade, olha quem que tu é. Então, assim, é muito coerente, né? Então, você entendeu o mapa da tortura. E a aceitação é o rato, né? Quando você vai ser destruído. O rato, ele tem uma função filosófica absurda, que é a cena do rato, ela tem a função de, nesse exato momento, ele esvaziou do último traço da humanidade dele, né? Que era o amor que ele tinha por Júlio, mas eu quero falar isso pelo roteiro lógico do texto. Então, a partir de agora, né, você já entendeu que o mapa é esse, aprender, compreender e aceitar, né? Aprender a lição, ser castigado, entender por que o castigo foi dado e por que alguém pode te dar o castigo, e terceiro, amar essa estrutura que alguém te castiga e se tornar parte dela para no futuro você castigar os outros, por aí vai. Então vamos tentar começar a pegar agora o início do material. E o início do material está aqui, a tortura passo a passo. Outra coisa importante, eu defendo real, que esse livro é uma fonte inesgotável de desdobramentos, interpretações para você fazer redação modelo Enem. Certo, senhores? Então vamos lá, pega o material. Vamos falar agora então sobre a parte do aprender. O Winston, ele chega ali achando que de fato ele é o cara. Ele foi pego lendo o livro do O'Brien. E o tempo inteiro o Winston, ele tinha certeza que ele era tão grande, né? Porque ele fala, o livro fala tudo que eu acredito.
Então, naquele momento, o Winston não é que ele acha o cara, não. Ele ainda se acha que é um ser. Esquece essa noção de o cara. Mas o Winston se sente um ser humano. Ele se sente, por exemplo, capaz de dizer que 2 e 2 são 4. Ele se sente capaz de achar que aquilo que ele acredita tem sentido. Então, ele ainda é uma espécie de um antropocêntrico. Ele, de fato, acredita que se ele acha alguma coisa do passado, o que ele acha tem sentido. Então, ele está muito arrogante para a perspectiva do partido. Muito arrogante. Então, nesse exato momento, a gente precisa, para que ele aprenda, ele precisa ver o quão lixo ele é. O partido ele entende que ele precisa esvaziar a pessoa ela tem que não crer em si, não crer no que ela pensa, não crer no que ela sente, entender que é para que você, a partir do momento que a pessoa se torne uma casca vazia, você preencha com o partido, beleza. Então nesse exato momento a gente precisa fazer um Winston aprender, esse é o roteiro. Então ele acabou de chegar dentro da sala de tortura, não é o quarto 101, o quarto 101 só aparece na hora do rato, então essa pré-sala de tortura ele vai ser espancado e o primeiro fragmento que eu estou aqui lendo é: com aquela primeira pancada no cotovelo tivera início o pesadelo. Mais tarde o Winston viria a se dar conta de que aquilo não passara de um interrogatório preliminar rotineiro e que quase todos os presos eram submetidos. Então o Winston ele é espancado. E ele achou que aquilo era grave, que aquilo era ruim, né? Mal sabia ele o que aconteceria, aquilo era nada. Então, assim, você tomar uma porrada no braço, aquilo era muita coisa ainda aconteceria. Então, nesse exato momento, a partir das primeiras páginas dessa parte, o autor vai narrar que ele apanha muito. Nesse processo de apanhar, ele vai falar que ele confessa coisas inconfessáveis, que é para parar de apanhar. Então, a tortura física de Winston, a parte que eu trouxe para fazer uma análise é o seguinte: seus interrogadores já não eram bandidos de uniforme preto, mas intelectuais do partido, homenzinhos rechonchudos, com movimentos ágeis e óculos brilhantes, que alternavam para questioná-los em sessão que duravam, assim pareciam 12, 13 horas. Então isso é muito importante. No primeiro momento ele é espancado por guardas burucutus, que é o apanhar pelo apanhar, né? O apanhar fisicamente. Então vinham os caras vestidos de preto, enfiavam porrada nele, às vezes um, às vezes dois, e chutava a cara, fazia vomitar. Em um segundo momento de tortura, aquilo vai se trocando por uma tortura mais intelectualizada, porque é uma tortura que ela tem objetivos de fato de retirar informação. Então, no primeiro momento existe o papel do torturador, né, puro, o cara que só bate, ele nem conversa, e num segundo momento a tortura já é um instrumento de retirada de informação, na verdade um instrumento de reintegração, né, na expressão maior desse cara. Então o Orwell fala que num segundo momento ele começou a ser torturado por pessoas intelectualizadas. Essas pessoas intelectualizadas, elas tinham, né, uma outra função, né, que era fazê-lo confessar. Aí eu coloco: confessar mentiras ou confessar verdades, que diferença faz se o crime não é o ato, mas a vontade. Então, era mais fácil confessar tudo e comprometer todo mundo. Além do mais, em certo sentido, era tudo verdade. Era verdade que fora inimigo do partido, e aos olhos do partido não havia a menor diferença entre pensamento e ação. Então, isso é muito importante. Então, quando ele está sendo espancado por esses homens rechonchudos, ele começa a confessar tudo. Ele confessa que matou gente, ele confessa que matou a própria esposa, ele confessa que envenenou gente, ele confessa milhões de coisas, ele confessa mais um monte de coisas que nunca aconteceu. Então a primeira coisa mega importante é quando ele está sendo torturado, ele compreende que confessar coisas poderia fazer com que esse cara parasse de apanhar. É como assim: confesse que você odeia o partido. E na hora, confesso. Né? E a conclusão que eu acho interessante dele é muito mais fácil confessar e comprometer todo mundo, é muito mais fácil, né? Para que diminua a dor, para que diminua o martírio, até porque para o partido pouco importa, né? A vontade, o ódio ao grande irmão que ele tinha, esse era o crime. O crime era o pensamento, o crime era a crença dele. Portanto, não haveria a menor diferença entre pensamento e ação. Então, tanto importa o que é verdade, o que é mentira, o que importa é que eu de fato, né, não gostava. O quinto momento é uma cena incrível que é a visão de Winston sobre O'Brien. Isso também é muito importante para você entender a grandeza do O'Brien, porque o O'Brien vai ser a expressão física de fato do partido. Então, a minha quinta rúbrica é o seguinte.
precisa, dentro dessa lógica desse livro, compreender o papel da grandiosidade do O'Brien. O O'Brien é a maior representação física do totalitarismo do partido. Então, o O'Brien seria, né, o sacerdote do poder, como ele se chama. Então, todo poder ele tem a expressão física final. Então, numa ditadura militar, você pega o Ustra, por exemplo, a quem estava sendo torturado, o Ustra era a expressão final da tortura. Então, existia um poder maior e o Ustra era o torturador, era o cara que enfiava rato na vagina da mulher, que enfiava arame na uretra do homem, esquentava com maçarico, era o cara que botava a mulher na cadeira do dragão, torturava e trazia o filho para ver, né? Esse demônio é a expressão física da coisa. Então, o O'Brien faz esse papel, é o funcionário do terror. Quando você vai estudar nazismo, stalinismo, você vai ver que tem algumas pessoas que são extremamente sádicas e assim, coisas bizarras sendo feitas. Vale muito a pena. Também no Oriente tem muita coisa muito assustadora. Beleza. Estava se levantando da cama de tábuas, quase certo de ter ouvido a voz de O'Brien. Ao longo de todo o processo interrogatório, embora em nenhum momento o visse, Winston tinha a sensação de que O'Brien estava junto de seu cotovelo, fora de seu campo de visão. Aí olha que interessante como é que ele se refere a O'Brien. Era O'Brien que comandava tudo. Era ele que lançava os guardas contra o Winston e também, quem impedia que o matassem. Então era ele que lançava os guardas por agredir, mas era o O'Brien que impedia que os matassem. Era ele que decidia quando isso deveria gritar de dor, quando deveria ter um descanso, quando deveria ser alimentado, quando deveria dormir. Quando as drogas deviam ser injetadas em seu braço, né, droga para ele, por exemplo, não morrer, era ele que fazia as perguntas e sugeria as respostas. O'Brien era o algoz, o protetor, o inquisitor, o amigo. É uma figura muito contraditória, né? Muito contraditória. Era ele que permitia a sua morte e a sua vida. Era ele que te dava alegria, mas era também ele que permitia o seu sofrimento. Repara que falar do O'Brien parece que ele está falando de Deus. Né? Só que o O'Brien tem uma finalidade ruim, não é a nossa concepção de Deus. Mas se Deus permite tudo, permite todos os martírios, é Ele que consola. Então, se Deus permite, por exemplo, que uma criancinha seja violentada e morta, é Ele que é o Deus de amor. Né? Então, assim, é a grandeza plena. Essa interpretação dele para o O'Brien. Isso que eu estou falando sobre a questão do partido ser Deus, isso está no livro, tá? Então não sou eu que estou dando opinião, não. A questão do partido ser Deus, isso aparece em alguns momentos no livro. Não se esquece disso. É crime você ter Deus dentro daquela sociedade. Deus é o partido. E então o partido ele se faz de Deus. Sacou? Bom, e certa feita, Winston não conseguia recordar se fora num período de sono, induzido por droga, ou num período de sono natural, ou mesmo no momento de vigília, uma voz murmurar em seu ouvido: "Não se preocupe, Winston, você está sob os meus cuidados. Durante 7 anos eu zelei por você. Agora chegou o momento decisivo. Vou salvar você, vou torná-lo perfeito." Não sabia ao certo se era a voz de O'Brien, mas era a mesma voz que lhe dissera: "Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão", naquele outro sonho de 7 anos antes. Então, o O'Brien é como uma figura quase que mítica. Então, beleza, o O'Brien, ele é o todo-poderoso. A figura do O'Brien é como a pequenez de uma pessoa diante da grandeza de Deus. E o O'Brien faz esse papel ali dentro, porque ele é o sacerdote desse Deus. Essa é a concepção. Então vamos analisar o processo de construção psicológica de Winston. Verdade absoluta, verdade relativa, o emprego do duplo pensamento. Então nesse exato momento, o Winston ele é espancado muitas vezes. Entenda que a tortura não é uma vez só, como no filme parece. A tortura é uma prática de semanas, então ele é torturado dia após dia, dia após dia. Você tem que lobotomizar esse cara, então o processo de tortura ele é lento, ele é duradouro. Então nesse exato momento o Winston tem que entrar na primeira fase, que é o aprender. Então, vamos. Então eu chamei essa primeira fase de aprender como o processo de construção psicológica de Winston, verdade absoluta versus verdade relativa, e o emprego do duplo pensamento. Né? Então, repara, o O'Brien vira para o Winston e fala: "Winston, estou perdendo algum tempo com você.
porque é um caso que vale a pena. Você sabe muito bem qual é o seu problema. Faz anos que está a par dele. Embora venha tentando negá-lo, você é mentalmente desequilibrado. Você tem problemas de memória, não consegue se lembrar de acontecimentos reais e convence a si mesmo de que recorda de coisas que nunca aconteceram. Felizmente, isso tem cura. Se até agora você não se curou, foi porque não quis. Havia um pequeno esforço de vontade que não estava disposto a fazer. Mesmo agora, como eu sei, você se agarra à sua doença, porque considera uma virtude. Show de bola. Então, vamos lá. A informação que eu marquei como muito importante é o seguinte: o Winston, segundo O'Brien, ele tem um problema grave de memória, que é que ele se convence, né? Você não consegue se lembrar de acontecimentos verdadeiros, porque o acontecimento verdadeiro é o que o partido diz. Então você se convence, vou repetir isso, você não consegue se lembrar daquilo que é verdade em um fato histórico, por exemplo, porque você não ainda entendeu que a verdade é o que o partido diz. Então você ainda acredita o quê? Você convence a si mesmo de que se recorda de coisas que não aconteceram, porque o partido não disse que aconteceu. Felizmente, isso tem cura. Se até agora você não se curou, foi porque você não quis. Show de bola. Beleza. Então, nesse exato momento, ele vai precisar ser esvaziado da concepção de verdade. Verdade, na sua visão pessoal, aí na sua casa, você acredita de verdade, que verdade é aquilo que você acredita sobre um fato. Então, vamos supor que você tem uma crença histórica qualquer e para você isso é uma verdade. Então, por exemplo, você poderia pensar que uma questão sobre o seu passado é uma verdade. Alguém que te fez um mal, alguém que te traumatizou, alguém que te humilhou, você lembra desse fato, esse fato te faz mal e você acredita de fato que esse fato que te faz mal é uma verdade. Então você realmente acredita que você consegue ser um criador de conteúdo de verdade. Show de bola. Então está na hora dele aprender uma lição. E a lição significa, você tem que aprender que você não pode achar que você será o filtro do que é verdade. Aquilo que será o filtro da verdade vai ser o que o partido disser que é verdade. E você vai ter que aprender a engolir isso por meio de técnicas que você deveria ter querido aprender, mas não aprendeu. Então vamos supor que você acredite que a verdade é X. A Eurásia é inimiga da Oceania. Aí o partido vai e fala, não é. Aí você fala, pô, claro que é. Então você tem que aprender a combater aquilo que você julga que é verdade e aprender técnicas mentais de submissão ao partido. No início dá trabalho, mas no futuro você vai parecer, né, aquelas pessoas que não importa o que o presidente da Hungria fala, né? Não importa que seja contraditório, você só aceita e é isso aí. E a partir do momento que ele falou, tu já virou um bastião da luta para defender aquilo. Que seria essa parte já aqui, ó. Enfim, a Hungria, sempre Hungria. Beleza. Então vamos lá. E o O'Brien vai começar a fazer uma porrada de perguntas. Primeira pergunta. A verdade, Winston, por favor, a sua verdade. Conte com o que se lembra. Então, vai fazer um monte de perguntas sobre coisas verdadeiras. Na verdade, são 2 perguntas. A ideia é que o Winston fale aquilo que ele acredita que é uma verdade. E aí o O'Brien vai falar que aquilo não é verdade. Sendo que, na verdade, é verdade. Né? E o O'Brien sabe melhor do que o Winston que é verdade. Mas como o O'Brien é treinado, ele usa o duplo pensamento para anular aquilo que ele acredita quando necessário for. Beleza. Primeira pergunta. Com que potência a Oceania está em guerra atualmente? Segunda pergunta, achou que 3 homens, 3 ex-membros do partido que atendiam pelos nomes de Jones, Ursons, Waterford, homens executados por traição e sabotagem depois de terem feito as confissões mais cabais, não eram culpados dos crimes pelos quais tinham sido denunciados. Imaginou ter visto uma evidência documental inequívoca que aquelas confissões eram falsas. Tudo isso, né, de fato aconteceu, mas o O'Brien vai querer que ele se convença de que aquilo não aconteceu. Aquilo aconteceu, só que o O'Brien, ele é um inquisitor do partido. Então ele vai
por meio de técnicas de tortura psicológica e física, pegar aquilo fato que é verdadeiro, indubitavelmente que é verdadeiro, tipo, tua mãe te deu o almoço hoje, claro que sim, então eu vou te torturar até que você acredite que não, até que você duvide da sua capacidade de lembrar. Aí tu fala assim, mas eu lembro, só que tu já está tão destruído que tu vai duvidar que você tem capacidade de lembrar de um fato. Entendeu que complexidade? Cara, você lembra, mas quando você começa a ler, eu sou tão nada, eu sou tão humilhado, tão massacrado, eu fui tão destruído que o fato de eu lembrar sobre um fato nada significa, eu sou um verme. Então, eu tenho que me apegar numa coisa que é gigante. Então, você, a partir da tortura, tem a consciência inequívoca de que você é um nada e de que o partido é Deus. Então, você fica num gap entre o verme e Deus e você começa a duvidar de si para poder simplesmente pegar a grandeza do outro. Beleza? Então, a partir desse instante, ele vira acreditava ter realmente segurado nas mãos as fotos daquele cara, uma foto como ela, uma foto como essa. Então, o Winston tinha pego essas fotos na mão, essas fotos que ele tinha visto, meio que provava que a visão do próprio Winston estava correta, mas aí o O'Brien vira e fala assim, essa foto não existe. A aula de hoje vai ser bem mais longa. Inclusive, estou achando que a aula de hoje vai ser a aula de quinta também. Que se bobear, vai ficar umas 2. Então, a partir desse momento, toda a nossa lógica é isso, né? Ela existe. Perdão, me perdi. Tá. Então, essa foto que o Winston de fato viu, e ele tocou na foto, aquelas fotos que se você ler o trecho você vai entender, e aquelas fotos que comprovavam a versão dele como correta, fundamental você compreender dentro dessa lógica que ele viu essa foto. Então, beleza, esse é o diálogo, né? Ela existe, gritou Winston. Eu vi essa foto. Essa foto que comprova que o que eu acredito é verdade, eu vi. Aí o O'Brien vira e fala, não existe. Cinzas disse, nem mesmo cinzas identificáveis. Ela não existe, porque ele jogou fora a foto. Eu fiz um corte aqui que está me deixando um pouco embaralhado, porque eu cortei trechos. Então, se eu lembrar do trecho, o O'Brien pega a foto com a mão, ele pega a foto e queima, joga no incinerador. E ele fala assim, essa foto existiu, Winston? Aí ele fala, pô, existiu, existe. Aí o O'Brien fala, não, elas são cinzas. Nem mesmo cinzas identificadas, ela não existe. Nunca existiu. Aí o Winston, mas existiu. E ainda existe. Essa foto que você acabou de incinerar, existiu. Ainda existe. Ou seja, o que eu acredito é verdade. Eu lembro. Você se lembra, O'Brien, ela existe. E aí o O'Brien vira e fala, eu não lembro. Aquilo era duplo pensamento e acaba o partido. E aí continua a tortura. Beleza. Aí o item B eu chamo de a construção ideológica da ideia de passado, de memória e verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, disse O'Brien, balançando lentamente a cabeça para demonstrar sua aprovação. Você acha, Winston, que o passado tem uma existência real? Então essa pergunta é fundamental. Você, se não entender essa pergunta, por isso que você vai ter que envolvê-la, né? Essa pergunta ela é fundamental para se compreender a dimensão da obra. Ela é muito importante porque toda a lógica do relativismo vai vir daqui. Então a primeira pergunta é, você acha, Winston, que o passado tem uma existência real? Então parece brincadeira, mas é muito difícil. Então a gente está no presente e a pergunta-chave é, se a gente está no presente, o que é o passado? Né? O passado é real? O passado tem uma existência real, Winston? Por acaso o passado existe concretamente no espaço?
Há em alguma parte um lugar, um mundo de objetos sólidos onde o passado esteja acontecendo? Então a pergunta é, o passado ele é uma realidade? Aquilo que aconteceu que está na tua lembrança, por exemplo, quando alguém te fez um mal, quando você era uma criança, que te traumatizou de alguma forma, te zombou, te deu um toco, te agrediu. Então esse fato, ele é real? Isso existe concretamente em algum canto? Aí por acaso existe concretamente no espaço? Há em alguma parte ou lugar um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda esteja acontecendo? E a Winston fala, não. Então, onde o passado existe, se de fato o passado existe? Então, lembra de uma cena passada, o dia quando você era criança que a gente fez muito mal. Então, onde que esse passado existe? E ele fala, nos documentos. Que ele está falando de passado histórico, mas imagina que é um passado teu, né? Para você ficar com um exemplo vivo. Alguém te fez muito mal. Né? Eu lembro que, teve uma pessoa que quando era criança me batia. Né? E Bernardo, isso existe? Existe. Nos documentos, né? No meu diário. E também tem na minha memória, na minha lembrança. Claro que existe, eu estou lembrando. E aí ele fala, boa, na memória, muito bem. Né? Então, os meus traumas existem na minha lembrança. Né? Os meus traumas estão na minha memória. Essa foi a resposta que o O'Brien queria. Ele, muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os documentos e também controlamos as lembranças. Então, assim, se você acredita que o passado que você recorda, ele só existe porque você lembra dele, já vou te dar o papo. Eu controlo o que você lembra. E se eu quiser, você esquece do que você lembra. Portanto, o passado só existe se o partido quiser que ele exista. Então, se você acredita que o passado, que o trauma que você teve, que tanto te fez sofrer, existe porque você lembra, já te garanto, e só existe porque lembra, porque se você não lembrar, ele não existe. Entende isso? Então, ele fala de antemão que eu controlo o que você lembra. Aí tu pode pensar, não concordo, ele vai mostrar que controla sim. A Marcela tá falando que tá com tilt aí. Caiu pra dentro? Então, gente, não, continua, né? Vou deixar feião aqui, mas é melhor do que... Deu merda mesmo. Então, você tem... acabou o cartão, bateria, todas parafernálias. Então, você tem duas opções. Repare que pela lógica do O'Brien, nesse discurso, são duas opções. Opção número 1, você pensa sozinho, você interpreta sozinho, e ao pensar sozinho, interpretar sozinho, você abre espaço, e sempre vai abrir, para ser uma espécie de oposição, de ficar buscando o porquê que aquilo acontece. Essa opção, ela vai te levar indubitavelmente para a ruína. E o Winston fez isso, ele pensou sozinho, ele criticou, ele leu Goldstein e, portanto, esse mecanismo o levou para a ruína. Conceito de ruína é você ser torturado até se transformar numa casca, ou você objetivamente já nasce meio casca ou se transforma em casca. Essa é a possibilidade, né? Você querer pensar sozinho, querer achar que o que você lembra é verdade, querer achar que você é o termômetro do que é verdadeiro, do que é real ou não. E a segunda possibilidade é você se submeter ao partido, você se tornar de fato preenchido completamente por essa entidade etérea que é o partido. E a partir desse momento você se funde, você é junto com o partido, então você se torna de certa maneira eterno também. Então nesse exato momento é a última opção, porque aí você, né, virou uma espécie de sacerdote do poder. Aí continua a leitura. A segunda coisa que você deve entender é que poder é poder sobre seres humanos, sobre os corpos, mas acima de tudo sobre as mentes. Poder sobre a matéria, a realidade objetiva, como você diria, não é importante. Nosso controle sobre a matéria
já é absoluto. Portanto, o poder que nos importa, nós enquanto partido, aquilo que nós compreendemos como de fato valoroso é o poder sobre a mente humana, é o poder sobre o homem. Então eu vou ter esse êxtase, esse afã, essa glória, esse sentimento prazeroso de ter poder junto com o partido, na medida em que eu posso ter poder de instrumentalização do outro. E aí continua a leitura. O poder real, o poder pelo qual devemos lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas o poder sobre os homens. Fez uma pausa e por um instante assumiu de novo um ar de professor que interroga o aluno promissor. Pergunta-chave importante: como que um homem pode exercer poder sobre outro homem? Então, tom professoral, a gente está no momento, maior momento, né? Ele já aprendeu, está na hora de compreender o que aprendeu. Repare que o seu cachorro, ele aprende a, por exemplo, fazer xixi no jornal ou naquele paninho que você compra lá para ele. Ele não compreende o porquê que é importante isso. Então ele de fato, ele aprende que se ele não mijar lá, sei lá, às vezes tu bate nele, às vezes você, sei lá, o que tu faz com o teu cachorro? A minha cachorra, a gente estabelece o diálogo, né? Então assim, ela aprende, mas ela não compreende. Ela não complexifica analiticamente o porquê que a urina na casa é um fenômeno ruim, até porque para o cachorro não é ruim, ele adoraria mijar a casa toda e ficar cheirando, se divertindo. Então ele só aprende, está na hora de compreender. Segunda pergunta que vai buscar a etapa 2 da compreensão é: Winston, como que um homem afirma seu poder sobre o outro? Então o que é o poder? Essa pergunta, e como que eu afirmo o poder? Poder é a capacidade de você, infligir dor, esvaziar o outro e preencher esse outro de si, instrumentalizando ele. Então essa é a noção de poder. Poder é o quê? Poder é a capacidade de você esvaziar um sujeito, transformar a mente dele numa espécie de casca, preenchê-la daquilo que você quer preencher, moldando-o à sua boa vontade. Então repara que, por exemplo, a lógica capitalista de produção, ela tem essa capacidade. Você não consegue pensar o mundo sem a lógica capitalista de produção. Você não consegue pensar sucesso sem coisas que o capitalismo te oferece a qualquer instante. E aquilo vira uma ideologia na sua cabeça. Agora, a gente falando de outro tipo de poder, poder totalitário, pesado, muito pior. Então vamos lá. Então, como que eu faço, como que eu afirmo o meu poder? Então você só vai afirmar o seu poder fazendo o outro sofrer, torturando, humilhando, massacrando. Eu só vou mostrar que eu tenho um poder sobre o outro, que realmente eu tenho um poder sobre ele, quando essa pessoa, de fato, eu a submeter. Exatamente, fazendo sofrer. Obedecer não basta. Se ele não sofrer, como você pode ter certeza de que obedecerá à sua vontade e não a dele próprio? Poder infligir dor e humilhação. Poder é estraçalhar a mente humana e depois juntar outra vez os pedaços, dando-lhes a forma que você quiser. Quanto tempo tem essa aula, Marcela, para eu acompanhar aqui? 1h42. É total? É pouco. O bagulho é 3h42, estou zoando. E então, está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? É exatamente o oposto das tolas utopias hedonistas imaginadas pelos velhos reformadores. O mundo de medo e traição e tormento. O mundo em que um pisoteia o outro. O mundo em que se torna mais e não menos cruel à medida que evolui. O progresso no nosso mundo será o progresso da dor. As velhas civilizações diziam basear-se no amor e na justiça. A nossa se baseia no ódio. No nosso mundo, as únicas emoções serão o medo, a ira, o triunfo, a autocomiseração. Parece o discurso daquele secretário da educação do Hitler. Tudo mais será destruído, tudo. Já estamos destruindo os hábitos de pensamento que sobreviveram da época anterior à Revolução. A gente já cortou o vínculo entre pai e filho. Só para você lembrar que o Parsons é denunciado pela própria filha de 7 anos. Entre homem e homem, entre homem e mulher. Ninguém mais se atreve a confiar em ninguém. Ninguém se atreve a confiar em mulher. Ninguém se atreve a confiar em filho. Parecendo o pastor falando. Ninguém se atreve a confiar em amigo. Mas no futuro já
já não haverá esposas ou amigos. As crianças serão separadas das mães no momento do nascimento. Isso acontece no Admirável Mundo Novo. Assim, e também no Conto da Aia. Assim como se tiramos ovos de galinha, o instinto sexual será erradicado, a procriação será uma formalidade anual, com a renovação do carnê de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas já estão trabalhando nisso. A única lealdade, o único amor, o único compromisso, a única devoção, a única parceria, o seu único amigo. E aí o que ele escreveu de fato, o único amor será o amor ao grande irmão. O único amor, o único riso será o do triunfo sobre o inimigo derrotado, o inimigo do grande irmão. Não haverá arte nem literatura, nem ciência. Desvalorizaremos a arte, a literatura, a ciência. Fala de... Quando fomos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem deleite como processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre, não se esqueça disso, Winston. Sempre haverá a embriaguez, esse prazer enlouquecido e pouco racional pelo poder, crescendo constantemente.